meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será problemas envolvendo adição de parcelas iguais, multiplicação. Resolução de problemas envolvendo parcelas iguais. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos ver a resolução de alguns probleminhas, identificar, como é que a gente descobre se é multiplicação ou não, e vamos relembrar o dobro e o triplo, tá certo? Então, para começar, a gente já traz aqui os nossos probleminhas, o senhor Miyagi, um cozinheiro japonês, encomendou da peixaria 5 postas de salmão. O peixeiro mandou 4 vezes a quantia que o senhor Miyagi pediu. Quantas postas de salmão o senhor Miyagi recebeu do peixeiro? Olha só, hein? Ele já dá a dica quando ele diz assim, 4 vezes a quantia que o senhor Miyagi pediu. Então, se ele já está dizendo ali 4 vezes, significa que eu vou multiplicar por 4, né? Então, vou pegar a quantia que ele encomendou, que foi 5 postas, e vou multiplicar por 4, né? Porque ele diz lá, mandou 4 vezes a quantia. Então, eu já vou fazer, né? E aí, professora, eu ainda não decorei a tabuada, ainda estou nesse processo de decorar, não tem problema. Você pode fazer assim, 5 mais 5 mais 5 mais 5, se você ainda não sabe. Ou você pode fazer a tabuadinha no seu caderno de lado, consultar umas tabuadinhas, também não tem problema. Então, vou lá na tabuada do 4, e vejo quanto é 4 vezes 5. Quanto é 4 vezes 5? 20. Eu boto um 20 aqui embaixo. Então, quantas postas de salmão o senhor Miyagi recebeu? Essa foi a pergunta. Então, qual é a resposta? Ele recebeu 20 postas de salmão. Tá certo? Essa ficou muito fácil da gente entender, né, gente? Ele já disse logo lá no nosso probleminha, 4 vezes. Quando ele disse 4 vezes, a gente já amarrou e já fechou tudo, tá bom? Então, vai ser assim ao longo das nossas aulas e a gente vai relembrando, tá? Na banca de jornal, João comprou 7 pacotes de figurinha de um álbum de futebol. Em cada pacote há 2 figurinhas. Quantas figurinhas João comprou? Ele comprou 7 pacotes. Em cada pacote tem 2 figurinhas. Então, seria 2, 7 vezes, né? 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ah, professora, mas eu não quero fazer assim. Então, vamos fazendo a multiplicação, tá? Então, a gente escreve a multiplicação desse jeito. 7 vezes 2 ou 2 vezes 7, lembrando, né, que é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Vou lá para a nossa tabuadinha do 2 e vou ver quanto é 2 vezes 7, que já está aqui, 2 vezes 7, 14. Então, a gente bota o 14 aqui. E aí, a pergunta é, quantas figurinhas João comprou? João comprou 14 figurinhas, tá certo? Pegou 7 pacotinhos, dentro de cada pacotinho tinha 2 figurinhas, e aí depois que a gente viu que 2 vezes 7 vai dar 14, tá bom? Tá vendo, gente? Que tá fácil, tá tranquilo. Todo mundo vai sair daqui, entendendo tudo. Então, vamos continuar. Um feirante quer separar suas ameixas em 8 caixas. Em cada caixa, né, ele vai colocar 36 frutas. Quantas ameixas tem o feirante? Ele tem uma quantidade de ameixas e ele tem as caixinhas que ele vai colocar, né? Ele tem 8 caixinhas e nessas 8 caixinhas ele vai colocar 36 frutas. Então, é como se eu pegasse o 33 e o 36 e repetisse ele 8 vezes, 36, mais 36, mais 36, mais 36, mais 36, mais 36, 36, 36.
Mas vai ficar uma conta muito grande se a gente for botar um embaixo do outro, né? Para a gente fazer essa adição. Então, a gente faz uma multiplicação, tá bom? Então, como é que a gente faz? Vai ser 36 vezes 8, tá? Porque ele quer colocar 36 frutas em 8 caixas, né? Em cada caixa ele quer 38 frutas, 36 frutas. E aí, tabuadinha do 8. Professora, eu acho que de tanto eu praticar essas tabuadinhas, eu vou decorar. Com certeza. Quanto mais você pratica, mais você decora, e vai ter uma hora que você não vai nem precisar olhar para essa tabuada, tá certo? Então, como é que a gente faz? 8 vezes 6, vou lá na tabuadinha, deu 48. Posso botar o 48 todinho aqui? Não, né? Então, eu boto 8 e subo 4 para cá. Agora, eu vou lá de novo, ver quanto é 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. 24 mais os 4 que estão aqui em cima. Vai dar 28. Então, quantas ameixas tem o feirante? Ele tem 288 ameixas, não é isso? Vamos continuar. Ó, em uma lanchonete foram feitos 3 tabuleiros de salgados. Em cada tabuleiro havia 45 salgados. Nesse dia foram vendidos 27. Quantos ainda restam? E aí, eu já vi que teve gente que arregalou os olhos e disse, eita, essa complicou um pouquinho. Essa está um pouquinho mais complicada, mas a gente vai conseguir fazer. Você vai ver como é fácil. Vou ler de novo. Ó. Em uma lanchonete foram feitos 3 tabuleiros de salgados e em cada tabuleiro havia 45 salgados. Então, eu tenho 3 tabuleiros, cada tabuleiro tem que ter 45 salgados. Nesse mesmo dia, foram vendidos 27. Então, daquele total que tem nos tabuleiros, eles venderam 27. Então, a gente aí vai fazer 2 continhas, né? Primeiro, a gente tem que saber a quantidade total de salgados, né? E aí, para isso, eu vou fazer 45 vezes 3. Por quê? Porque são 3 tabuleiros. Em cada tabuleiro tem 45 salgados. Então, é 45 mais 45 mais 45. Tá certo? E aí, a gente resolve com o auxílio da nossa tabuadinha. 3 vezes 5, tá aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Posso botar o 15 todinho aqui? Não. Então, eu boto 5 e sobe 1 para cá. 3 vezes 4, tá aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Com 1 que tem aqui, vai dar 13. Então, deu 135. Agora, eu vou pegar esse 135 e vou tirar os 27 que foram vendidos. Se eu vou tirar, é uma continha de subtração, tá certo? Porque eu estou tirando, então o valor está diminuindo, então é uma continha de menos, como a gente chama. Então, vamos relembrar aí aquela subtração com trocas, tá? Tenho 5, posso tirar 7? Não. Então, eu corto para pedir emprestado, não é isso? Vou pedir emprestado para o 3, que vai ficar 2, e vai dar 1 aqui para o 5. Então, agora é 15 menos 7, que dá 8. E o restante segue normalmente, tá? 2 menos 2, 0. E 1, como não tem nada aqui, a gente só baixa. Então, quantos ainda restaram? Restaram 108, né? Então, só para lembrar, ele fez 3 tabuleiros, cada tabuleiro tinha 45 salgados, e deu 135 salgados. Desses 135, ele vendeu 27. Então, se ele vendeu, já está diminuindo, né? Então, nossa continha de subtração. 135 menos 27 deu 108. Então, ainda restaram, né, 108 salgados. Tá certo? Tá vendo? Teve 2 continhas, mas foi, depois que a gente explica, fica mais fácil da gente entender, né?
Então, eu sempre digo, pratique, vá praticando, que você, tira de letra tudo rapidinho. Então, vamos continuar. Em uma estante, há 7 prateleiras com 32 livros cada. E outra estante tem 3 prateleiras com 45 livros cada. Quantos livros há ao todo nas 2 estantes? Então, eu tenho uma estante que tem 7 prateleiras e tem 32 livros em cada prateleira. E eu tenho outra estante que tem 3 prateleiras e tem 45 livros em cada prateleira. Então, aí, eu já tenho no mínimo 2 contas para fazer. Depois, eu vou somar as 2 continhas que eu fiz para saber quantos livros tem ao todo. Então, primeiro a gente começa com 32 vezes 7, que é a primeira estante, tá? Então, 7 vezes 2, 14, não posso botar o 14 todinho aqui, jogo 1 lá para cima. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Então, na primeira estante, eu já vou ter 224 livros, tá? Essa é a primeira estante. Vamos para a segunda estante. 3 vezes 45. Ah, professora, a senhora já fez essa continha na questão anterior, já está mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente vai relembrar. 3 vezes 5, 15. Não posso botar o 15 todinho aqui, então boto 5, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 135. A segunda prateleira. E o que é que eu vou fazer? Vou somar agora as 2 prateleiras, que é para saber quantos livros eu tenho ao todo, tá certo? Nossa terceira continha, tá bom? Do mesmo jeitinho que a gente faz as continhas, sem problemas, tá? Podia ser 224 em cima, podia ser o 135, não tem problema, tá? Então, 5 mais 4, 9, 3 mais 2, 5, 1 mais 2, 3. A perguntinha, quantos livros há ao todo nas 2 estantes? Quantos livrinhos tem? Tem 359 livrinhos ao todo, quando eu somei as 2 estantes. Quando a gente lê o nosso probleminha, às vezes a gente olha assim, se assusta, porque pensa que é muito difícil, mas com calma. É só a gente ir revisando, lendo com calma cada pedacinho. E quando a gente lê, que tenta explicar, a gente acaba entendendo melhor. Então, se você leu a primeira vez e não entendeu, leia a segunda, tente explicar, porque aí você acaba entendendo, tá certo? Agora, a gente vai fazer a nossa revisão do dobro e do triplo, tá certo? E o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que quando eu falar do dobro, eu estou multiplicando por 2. É 2 vezes o valor. E quando eu estou falando o triplo, é por 3, tá certo? Então, preste atenção. Eu quero o dobro de 2. Seria 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2? 4. Eu quero o triplo de 4. Então, é como se eu pegasse 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Tá certo? Então, toda vez que for o dobro, eu vou multiplicar por 2. E toda vez que for o triplo, eu vou multiplicar por 3. Por exemplo, o triplo de 2 é 2 mais 2 mais 2. Que aí vai dar 6, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Tá bom? Então, só para a gente relembrar. Dobro por 2, triplo por 3. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Agora, a gente vai calcular o dobro de alguns números, tá? Só para a gente ir praticando. Primeiro é o dobro de 8. O dobro de 8 é 2 vezes 8, que dá 16. Ou 8 mais 8, que também vai dar 16. O dobro de 10 é 2 vezes 10, que vai dar 20. Ou 10 mais 10, que dá 20. O dobro de 5 é 2 vezes 5, que dá 10. Ou 5 mais 5, que dá 10. O dobro de 6 é 2 vezes 6,
que vai dar 12, ou 6 mais 6, que também dá 12. O dobro de 2, 2 vezes 2, vai dar 4, ou 2 mais 2, que também é 4. E o dobro de 4, que vai ser 2 vezes 4, que dá 8, e 4 mais 4, 8. Então, a gente já sabe, se for o dobro, eu multiplico por 2, tá certo? Agora, a gente vai calcular o triplo. Lembrando que quando eu calculo o triplo, eu multiplico por 3. Então, o triplo de 5 vai ser 3 vezes 5, 15. Ou 5 mais 5 mais 5, que dá 15. O triplo de 3, 3 vezes 3, que dá 9. Ou 3 mais 3 mais 3, que dá 9. O triplo de 2 é 3 vezes 2, que dá 6. Ou 2 mais 2 mais 2, que dá 6. O triplo de 7 é 3 vezes 7, 21. Ou 7 mais 7 mais 7, que dá 21. E o triplo de 8, 3 vezes 8, dá 24, que é 8 mais 8 mais 8, dá 24. Certo? Então, lembra, toda vez que eu for calcular o dobro, eu multiplico por 2. Quando eu for calcular o triplo, eu multiplico por 3, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aí a resolução de probleminhas, relembramos o dobro, o triplo, a dúzia, meia dúzia, enfim, relembramos tudo que nós precisamos relembrar. E essa foi as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima aula.